Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais. E vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. Dados os sistemas 1, 2 e 3, a seguir, classifique-os quanto à sua constituição em homogêneo ou heterogêneo e indique o número de fases e de componentes de cada sistema. Bom, nós temos aqui essas imagens. Deixa eu ver se eu consigo arrastar um pouquinho para o lado. Acho que vai dar aqui, ó. Aí eu consigo trabalhar com essas imagens um pouquinho melhor. Então vamos lá. O que a gente tem que ver nessas imagens? Primeiro, o sistema. Ele é homogêneo ou heterogêneo? Para ser um sistema homogêneo, a gente só pode ter uma fase, ou seja, quando você olha para essa figura, ó, temos três figuras aqui, tá? Ou essa, a gente só pode ver uma única coisa. Se você ver mais de uma coisa, se parecer que você tem cores diferentes, formatos diferentes, se você consegue identificar que esse sistema tem coisas diferentes, o sistema é heterogêneo. Se parecer que só tem uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que aqui eu tenho um recipiente. Você consegue ver alguma diferença aqui? Ignore essas linhas, tá? A linha que está aqui. Bom, aparentemente não. Então esse seria um sistema homogêneo. No caso, olhando por cima, parece que esses três sistemas são heterogêneos, né? Porque todos eles, a gente tem mais de uma coisa aí junto. Então vamos dar uma olhada, ó. Óleo, gelo e água, né? Então a gente tem aqui três fases. Eu já posso marcar aqui embaixo que temos três fases e que esse sistema, o sistema 1, eu posso chamar ele de mistura heterogênea. Aí você vai lembrar, mistura heterogênea tem duas ou mais fases. Aqui eu tenho três fases, então mistura heterogênea. Componentes é o tipo de substância que a gente tem dentro da mistura. Quando eu falo água e gelo, os dois são feitos pela mesma molécula. Tanto água quanto gelo são a molécula de H2O. Então, os dois eles formam um único componente, H2O. Já o óleo é formado por outro tipo de molécula. Então, a gente tem aqui dois componentes. Belezinha? Então, vamos lá. Próximo sistema. Sistema 2, nós temos... Preste bem atenção no que está escrito aqui, ó. Porque se eu olhar assim por cima, eu ia pensar que aqui só tem água. Mas dá para ver, se você olhar bem de perto, umas bolhas aqui, ó. E aqui desse lado também, a gente tem várias bolhas por aqui. Então, por que essas bolhas? Porque a água gaseificada. O que é o gás que a gente tem na água? É o CO2, é o dióxido de carbono, tá? No estado gasoso. Nós temos aqui também água, então estou falando da molécula de H2O. Nós temos gelo e álcool. Ó, o gelo ele está aqui, só que o gelo, observe que ele também é H2O, só muda o estado físico. No caso dele é sólido e da água que está aqui é líquida. E o álcool que está aqui misturado na água, ele vai ser o C2H6O, por exemplo, né? Se for o etanol, esse álcool. Existem vários tipos de álcool diferentes, mas vamos supor que é o etanol. Então, a gente tem aqui componentes dessa mistura. Tipos de moléculas. Ó, tem o etanol, eu tenho né? Eu tenho o CO2, 2, eu tenho a água. Esses dois aqui contam como um único componente. Então, eu tenho três componentes aqui. Fases que eu consigo enxergar. Eu consigo ver o gás, o líquido, a água e o álcool, eu não sei ver a separação, não dá para ver, e o gelo. Então, eu tenho três fases e três componentes. Os componentes são C2H6O, H2O e CO2. Tá? Nesse caso, eu vou colocar aqui embaixo os componentes. C2H6O, temos o H2O, independente de ser sólido ou líquido, é o mesmo componente, e temos o CO2. Tá? Teremos três fases, as fases do gelo, do gás e do líquido, ok? Se os líquidos fossem de cores diferentes, a gente teria duas fases no líquido, beleza? Vamos para o próximo. Opa, faltou falar do sistema, né? O sistema aqui também é heterogêneo. No caso, é uma mistura heterogênea.
heterogênea. Para ser uma mistura, a gente precisa ter 2 ou mais componentes, tá? Sistema 3. Mistura heterogênea já está de cara, né? Então, eu já vou marcar aqui. Mistura heterogênea. Mas quantas fases nós temos? Eu consigo ver aqui, ó, o óleo, o gelo, um líquido. Não tem um gás nesse líquido aqui, eu não consigo ver isso. E aqui eu tenho um sólido. Só que aqui, ó, não sei nem se chega a ser uma pegadinha, mas o granito, ele é um sólido famoso, que ele é uma mistura de 3 minerais, de 3 sólidos. Nós temos na composição do granito o quartzo, a mica e o feldspato. Temos esses 3. E eles todos têm cores diferentes. Você consegue, olhando o granito, identificar as 3 cores. Então, nas fases, dentro do granito, nós temos 3 fases diferentes. A fase do quartzo, da mica e do feldspato. Então, só essa pedrinha são 3 fases. O líquido, uma quarta. O gelo, uma quinta. O óleo, uma sexta. Então, nós temos 6 fases. Tá? Como componentes, feldspato, mica e quartzo são componentes diferentes. Professor, conta o granito? Não. O granito ele é a mistura dos 3. Tá? Você tem os 3 como sendo 3 componentes, 3 tipos de estruturas. Então, nós temos os 3 aqui como componentes. Temos também a água, que é o H2O, né? O gelo também é o H2O, não muda. E a água está salgada. Então, dentro da água, a gente tem aí dissolvido o NaCl. E nós temos também o óleo. Olha só quantas fases a gente tem. Nós temos... fases nós já vimos, são 6. Mas como componentes nós temos o óleo, o sal, a água e o gelo, que conta como uma só. Aí vem quartzo, mica e feldspato. Tá bom? Então, nós temos 6 fases e temos também 6 componentes nessa mistura. E basicamente é isso. Então, muito cuidado quando você vê o granito nas questões, tá? Viu que tem granito, são 3 fases, são 3 componentes apenas dentro dele, tá bom? Aí você vai somar com o resto da mistura. Se eu tivesse só granito, professor, eu chamaria de mistura? Sim, mistura heterogênea, tá bom? É uma mistura de sólidos e é heterogênea. Bom, terminamos por aqui a resolução deste exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal Estuda Mais para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. Forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!